Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Boa tarde. Quero aqui nessa tarde apenas compartilhar alguns versículos da palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Creio que será de grande valia. É uma palavra simples, muito conhecida de todos, mas o Senhor por essa tarde me incomodara para fazer esse vídeo e anunciar essa palavra, amém? Que se encontra no seu Evangelho de Jesus, segundo São João, é o autor deste livro. João capítulo 8, seu versículo 7, apenas a partir do versículo, que diz assim, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Amém? Meus queridos, estamos diante de um contexto a qual a Bíblia vai dizer, no seu capítulo 8, que Jesus, quando ele descia do Monte da Oliveira, porque no seu capítulo anterior, no capítulo 7, vai dizer que Jesus estava ensinando os discípulos no templo, aqueles povos que estavam ali dentro do templo. E quando Jesus estava ensinando, ele vai se retirar por um período de tempo. E no seu capítulo 8 vai dizer que quando Jesus se retira, ele subiu ao monte, o monte esse chamado das Oliveiras. E quando Jesus ali cumpre o que teria que ser feito, vamos imaginar que ele subiu ao monte para orar. A Bíblia não fala assim, mas ela me dá o total direito de pensar dessa forma. Então Jesus, quando ele acaba de orar, de fazer o que teria que ser feito ali naquele monte, ele vai descer. E a Bíblia vai relatar que pela manhã cedo Jesus voltou novamente para o templo. Oh glória! E o que me chama a atenção é que quando Jesus voltou para o templo novamente, aqueles povos que ali estavam rodeavam Jesus para poder ouvir as suas palavras, para poder ouvir os seus ensinamentos. E o que me chamou a atenção lendo estes versículos foi que quando os escribas e fariseus daquela época, quando observavam que a multidão rodeava Jesus para poder aprender as suas palavras e dar ouvidos aos seus ensinamentos, aqueles escribas e fariseus, a Bíblia diz que trouxeram a mulher essa que foi pega no ato de adultério. E a Bíblia diz que pela lei de Moisés ela teria que ser apedrejada até a morte. Mas o que me chama a atenção era que eles estavam no tempo da lei, mas o Senhor, quando veio à terra, veio incumbido de trazer a salvação. Jesus veio para quebrar protocolo, Jesus veio para quebrar a lei, e a graça do Senhor foi repousada sobre cada um, e hoje também é repousada sobre a minha e a sua vida. Oh glória! E o que me chama a atenção é que quando Jesus está ali ensinando aquelas pessoas, os escribas chegam com aquela mulher e diz: olha mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, e o Senhor o que diz? Ela tem que morrer, ela tem que ser apedrejada, e o Senhor o que dirá? E eu fiquei me perguntando, meu Deus, o porquê disso tudo? Mas a atitude que Jesus teve me chamou a atenção. Jesus sabia o que estava passando, porque Jesus ele sonda o meu e o seu coração, e não há quem possa fazer escapar os meus pensamentos e os seus pensamentos diante dos olhos do Senhor. Não tem como esconder as nossas intenções, porque os olhos do Senhor são como chamas de fogo, e o seu olhar está voltado para mim e para a sua vida. O Senhor sabia o que estava se passando. Desde o início o Senhor sabia que iria acontecer aquilo, mas Jesus ele manteve a sua postura. Jesus manteve a sua postura como homem e como o Messias Salvador. A Bíblia relata que quando aqueles homens trouxeram aquela mulher e começaram agora a indagar a Jesus o que Jesus faria. Jesus agora ele estava em pé ensinando a multidão. E o que me chamou a atenção foi que quando aqueles homens trouxeram aquela mulher para o centro daquela roda,
aonde o Senhor estava ensinando, Jesus agora vai se inclinar, Jesus se abaixa sobre a terra e começa agora a escrever. O que ele escrevia na terra, a Bíblia não fala, mas como eu já falei aqui outrora, ela me dá o total direito de imaginar dessa forma. Então vamos imaginar assim: enquanto aqueles homens acusavam aquela mulher, Jesus escrevia o pecado de cada um sobre a terra. Meu Deus, é muito forte. E o que me chamou a atenção, querido, que aqueles homens agora pegaram pedras para poder apedrejar aquela mulher. Se Jesus não tivesse ali, aquela mulher seria apedrejada, aquela mulher seria morta. E eles continuaram a indagar o Senhor, até que teve um momento que Jesus ele para de escrever sobre a terra, se levanta e somente ele diz uma palavra. E veja a palavra qual foi que Jesus disse no seu versículo 7, no capítulo 8 do Evangelho de João, a parte B: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E quando Jesus diz isso, ele se abaixa novamente. E é aí que eu vi que é fácil você acusar o seu irmão. É fácil você querer apontar o erro do seu irmão. É muito fácil você querer apontar esse dedão aqui, ó, esse dedo indicador, na cara do seu irmão, dizer que ele está em pecado, dizer que ele errou, apontar as suas falhas, apontar os seus erros. É muito fácil você chegar e acusar o seu irmão pelo pecado que ele cometeu. Mas e eu e você, como que estamos diante do Senhor? Será que as nossas condições de vida diante do Senhor nos dá o direito de querer apontar o dedo na cara do nosso próximo e expor o seu pecado? Foi o que aconteceu com aquela mulher. Aqueles homens fariseus e escribas das épocas, pense em um povo hipócrita. Oh glória, só queria ver o mal dos outros, mas não olhava para dentro de si. Mas quando Jesus disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, eu posso ver agora o remorso que entrou no seu coração. Oh glória, talvez eles imaginaram, olharam para aquela pedra que estava sobre as suas mãos e começaram a pensar e trazer à memória os seus pecados também. Vamos imaginar assim: uns tinham pecado de adultério também, outros tinham pecado de talvez ter matado alguém, ou assim seja, sei lá o que aconteceu. Mas agora eles pensaram no seu coração e eles viram também que eles eram falhos. Eles viram que o direito que eles ali estavam acusando aquela mulher não deveria ser feito, porque também eles eram pecador. E que eu quero dizer aqui nessa tarde, trazer para mim e para você, é o seguinte, meus amados. Sabe, muitas das vezes quando alguém chega até nós e fala que nós não temos as condições de estar na presença do Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Gente, para de ser hipócrita, coloca a mão na consciência. Eu sou pecador, eu, Everton João Góes de Lima, eu sou falho sim. Eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou mais crente do que ninguém, mas não me dá o direito de querer expor o pecado do meu próximo. Sabe por que não me dá o direito? E eu vejo aqui dentro dessa palavra que aquele que peca, aquele que cai, aquele que se contamina diante do pecado, meu Deus, não é para apontar o dedo na cara. Essas pessoas não precisam ser apontado o dedo na cara, não precisa ser exposto aos seus erros, mas essas pessoas precisam de abraço amigo, de palavras de conforto, palavra da verdade, a palavra que liberta, a palavra que salva, a palavra que cura e dá o direito à vida eterna. Meu Deus, e Jesus disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então quando Jesus disse isso, desde o mais novo até o mais velho saíram todos. E agora aquela mulher vai ver a maravilha que o Senhor fez na vida dela. Talvez eu possa imaginar aquela mulher quase no ponto de morte. Ela pensava que não teria mais solução.
Ela pensava que agora o seu destino seria a morte, mas mal sabia ela que teria um encontro com o Salvador. Oh, glória! E quando ela teve um encontro com Jesus, os acusadores daquela época saíram um por um, e somente ficou ela e o Senhor frente a frente. E Jesus disse assim para ela: filha, onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que apontam o seu erro? Onde estão aqueles que apontam as suas falhas? Hoje Jesus está dizendo para você nessa tarde: aqueles que apontam as suas falhas, aquele que aponta os seus erros, hoje nessa tarde estão batendo em retirada, porque quem dá a última palavra na minha e na sua vida, rapaz, não é o homem, não é Satanás, não é o inferno, não é ninguém, mas quem dá a última palavra na minha e na sua vida é Jesus Cristo de Nazaré, que foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje está aqui através desse vídeo falando para você: não tema o que o homem pensa ao seu respeito, porque quem morreu na cruz do Calvário para te salvar fui eu, Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Glorificado, exaltado é o seu nome. Veja só o que a palavra do Senhor vai dizer em 1 João, seu capítulo 2 e seu versículo 1 e 2, que diz assim, ó: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Oh, glória! Meus irmãos, vou falar uma verdade aqui: ninguém está ausente de pecar, ninguém está livre de pecar. Não, ninguém está livre de pecar, mas se a gente pecar, a gente tem um advogado, e ele se chama Jesus Cristo. Mas o nosso dever é nos guardar do pecado, o nosso dever é nos santificar, porque a palavra do Senhor vai dizer em Hebreus 12, seu versículo 14, que diz assim: seguir a paz com todos e a santificação, porque sem santificação ninguém verá a face do Senhor. Oh, glória! Todas as coisas me convêm, mas nem todas as coisas me são lícitas. Amém? Eu tenho direito, sim. Eu sei que eu não estou ausente do pecado, mas o meu dever é lutar e relutar contra as minhas próprias vontades. O meu e o seu dever é dizer não ao pecado, dizer não às coisas alheias deste mundo, dizer não aos pratos oferecidos por Satanás para as nossas vidas. Oh, glória! Mas aqui, como Jesus fez com aquela mulher, que os acusadores bateram em retirada um por um, hoje Jesus diz para você: cadê os seus acusadores? Não tem ninguém. Talvez você esteja passando por uma situação a qual outrora você fazia parte do corpo de Cristo, mas por alguma circunstância você se afastou, você se desviou, assim como aconteceu comigo. Eu também praticamente nasci no berço evangélico, mas chegou alguma circunstância da minha vida que eu me afastei, que eu me distanciei dos braços do Senhor e comecei a fazer coisa que não deveria, comecei a me sujar, a me contaminar com o pecado. E quando eu voltei para a igreja, muitos olharam com olhar feio para mim. Ei, mas não importa o que o povo vai pensar ao seu respeito, porque quem morreu na cruz do Calvário por mim e por você foi Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Fique com essa palavra e que o Senhor fale melhor ao seu coração. Ei, não deixe de ir para a igreja pelo que os outros vão falar de você, não, mas vá para a igreja para olhar somente para Jesus, porque se você olhar para o homem, você está sujeito a enfraquecer na fé. Mas se a gente ficar com a nossa consciência e o nosso pensamento ligado nos céus, não há Satanás,
não há inferno, não há capeta, não há diabo que vai impedir a minha e a sua caminhada para se encontrar com o Salvador naquele grande dia. Amém? Fique com essa palavra e que o Senhor fale melhor ao seu coração e Deus vos abençoe. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade e sou grato a Deus.